Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o tema da desvinculação das receitas da União, a DRU, é um tema importantíssimo para o Estado brasileiro. No Brasil, nós tivemos uma concepção na Constituição de 88 e que foi crescendo no decorrer dos últimos anos, que era possível, numa sociedade complexa e economias do século XXI, economias que são absolutamente complexas, com movimentos muitas vezes imprevisíveis e que reclamam alterações de rota, atualizações de rota, com uma agilidade que não existia no século XIX, no século XVIII e assim por diante. Pensou-se, apesar de tudo isso, que se poderia ter uma vinculação total das receitas previamente. Como se nós pudéssemos, com uma antecipação, talvez de anos, talvez de décadas, prever absolutamente onde os recursos públicos poderiam e deveriam ser utilizados, deveriam ser gastos. É óbvio que a realidade se impõe e se impôs nos últimos anos, nas últimas décadas. É necessário que os governos tenham um mínimo de flexibilidade para atender às necessidades, às demandas orçamentárias e fiscais do momento que se impõe. Quando eu ouço aqui alguns líderes, pelos quais eu tenho grande respeito, falando em taxação de grandes fortunas, em taxação de heranças, como se nós não soubéssemos os efeitos que isso causou nos lugares em que foi aplicado. Isso gerou a fuga de capitais, isso gerou, inclusive, o empobrecimento desses recursos nos países em que isso aconteceu. A desvinculação das receitas da União simplesmente significa que o governo vai poder escolher para um determinado momento histórico, para esse momento, onde esses recursos poderão e deverão ser aplicados. Com relação à Previdência, por exemplo, o texto que nós votamos, já aprovado em primeiro turno, e que será agora aprovado em segundo turno, deixa muito claro que não pode haver redução dos benefícios sociais, dos benefícios previdenciários. Todos que disseram o contrário, ou não leram adequadamente o que estavam votando, ou estão sacrificando um discurso jurídico por um discurso político, no sentido não tão positivo da palavra política. Peço para concluir apenas, senhor presidente, que essa é uma medida fundamental nesse momento em que vivemos no Brasil. Só para concluir... Vou lhe dar um minuto a mais. É um momento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e aqueles que hoje nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, que o Brasil precisa justamente de agilidade no seu processo econômico. E muitas vezes o recurso, o dinheiro, está em uma determinada área que não é prioritária para aquele momento e ele vem a faltar num outro lugar, numa outra demanda governamental que, nesse momento, é prioritária. Por isso, a desvinculação das receitas da União, que foi, inclusive, mandada para essa casa pela presidente afastada Dilma Rousseff, e me assusta a incoerência daqueles que agora, só por conta da mudança do governo, a rejeitam, é uma necessidade imediata para o país e dará, sim, ao mercado um sinal vigoroso de que o governo está funcionando e que o Brasil voltará, sim, a funcionar. Obrigado, presidente.